sua Bíblia no livro dos Juízes. As crianças poderão ir para a atividade deles. Enquanto as irmãs conduzem as crianças lá para a atividade deles, as irmãs do Ministério Infantil, você pode ir abrindo a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 16. Você pode ficar em pé como você está. O livro dos Juízes, capítulo 16, a partir do verso 23. Juízes 16, 23. Nós temos feito uma série de meditações no livro de Juízes, ou no livro dos Juízes. Se você não participou das anteriores, né, os vídeos com as mensagens estão todos lá no Instagram ou no canal do YouTube, Pastor Fabiano Veloso Barbosa. Você procura lá, temos todas as pregações anteriores a essa no livro dos Juízes e todas as outras pregações também que têm sido ministradas aqui, tanto no meu perfil no Instagram quanto no meu canal lá no YouTube. Aí, se você puder, né, aquilo lá que todo mundo prega na internet fala, se inscreva, né, ative lá a notificação e assim por diante. Muito bem. Livro dos Juízes 16, 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zoar e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Senhor, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti. Nada trazemos nas mãos, a Tua cruz nos apegamos. Pedimos graça e misericórdia. Pedimos a Deus que o Teu Espírito agora ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, aguce a nossa percepção, e que esse mesmo Espírito, Senhor, quebrante o nosso coração, faça cair, ó Deus, toda a barreira da desobediência e do pecado que habita em nós, para que possamos, ó Deus, não só compreender o que nos for ministrado nessa noite, mas que possamos também obedecer a Tua palavra, aplicá-la à nossa vida e decidirmos nessa noite aqui, colocar em prática aquilo que o Senhor vai falar conosco. Senhor, nós temos consciência de que não podemos sair daqui da mesma forma que entramos. É impossível sairmos daqui do mesmo jeito. Se o Teu Espírito se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós nessa noite, e nos confrontar, nos confortar, e nos ajudar a obedecer a Tua palavra, nós sairemos daqui mais parecidos com Jesus, mais plenos da Tua graça e da Tua misericórdia, crescendo, sendo edificados, e sendo bênção à nossa volta, sendo bênção no mundo. Porém, ó Deus, se fecharmos o nosso coração, a nossa mente, não permitirmos que o Senhor fale conosco, sairemos daqui pior do que chegamos, porque seremos mais informados e menos obedientes, mais obstinados e com o coração mais endurecido.
Não permita que seja assim, Pai. Fala conosco, nos confronte, nos conforte, nos console. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Assentados. Um copo d'água como este, quanto de impureza eu preciso colocar para que essa água fique contaminada? Quanto de veneno eu preciso colocar para que ela fique envenenada? Quanto é preciso para contaminar alguma coisa? Quanto de impureza? A palavra contaminação tem feito parte aí do vocabulário da maioria das pessoas nos últimos meses. A contaminação pelo coronavírus. Vocês estão de máscara para evitar a contaminação. Contaminação é algo que nos leva ao sofrimento, muda a constituição, a nossa composição, atrapalha o bom funcionamento do organismo, atrapalha o desenvolvimento de uma boa qualidade de um produto, por exemplo. E quando nós olhamos para o texto que conta a história de Sansão, dos capítulos 13 até o 16 do livro dos Juízes, hoje nós não lemos toda a história de Sansão, porque são 3 capítulos, né? As outras eram um pouco menos extensas. Mas quando nós olhamos para a história de Sansão, nós conhecemos a história de um homem que nasceu para ser puro, incontaminado. Mas ao longo da sua história, Sansão se contaminou com algo que pode contaminar o coração de qualquer homem, mulher, jovem, adolescente e até das crianças, e é o excesso de confiança. Uma autoconfiança muito exacerbada, muito exagerada. Quando nós entendemos ou estudamos a história dos outros juízes, eles sempre eram levantados por Deus e lutavam em cooperação com outras pessoas. Reuniam exércitos. Baraque não quis ir à guerra sozinho, chamou Débora para ir com ele. Mas Sansão era um homem que teve uma carreira solo. Nunca andou acompanhado, nunca pediu ajuda de ninguém. E aquele homem que nasceu para ser santo, Sansão nasce de uma promessa de Deus. Os pais de Sansão eram estéreis, não podiam ter filhos. E numa das aparições que nós entendemos no Antigo Testamento ser uma aparição do próprio Cristo antes da encarnação, uma epifania de Jesus no Antigo Testamento, os pais de Sansão recebem essa visita do anjo do Senhor, que nós entendemos ser o próprio Cristo, antes da encarnação, e esse anjo do Senhor faz uma promessa: vocês terão um filho, e ele será grande, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus, porém, em contrapartida, esse homem deverá ser santo, incontaminado. Então, desde a gestação, a mãe de Sansão não poderia nem beber vinho, nem um tipo de bebida forte, e nem se alimentar de qualquer coisa que viesse da videira. Ela já deveria se abster de contaminações já na gestação, e Sansão, quando nascesse, seria nazireu ao Senhor. O nazireu não poderia tocar em nenhum morto, o nazireu não poderia consumir nenhum tipo de bebida alcoólica durante toda a sua vida, e o sinal do seu nazireado, do seu pacto, era que ele jamais cortaria o cabelo. Sansão nasceu para ser santo, incontaminado. Mas quando nós lemos a história de Sansão, um personagem que igual a ele jamais houve outro na história, a não ser figuras mitológicas, como Hércules, por exemplo, que é um mito na mitologia grega. Fora mitos, não houve um homem igual a Sansão em toda a história da humanidade. Deus deu para Sansão um dom que não deu para nenhum outro homem. Sansão, quando cheio do Espírito de Deus, ele possuía uma força extraordinária. Mas ele nasceu para ser um homem santo, um homem puro. E esse dom exclusivo tinha como
objetivo, uma missão, que era começar o livramento do povo de Israel da mão dos filisteus. Os filisteus eram um povo que originariamente eles eram um povo do mar, eles eram navegantes, talvez como os vikings, por exemplo. E os filisteus invadiram o litoral da terra prometida e tomaram conta de uma faixa de terra, e eles eram poderosos. E quando o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, desobedeciam a Deus, eles eram um instrumento de Deus para executar juízo contra o seu povo. E na época do nascimento de Sansão, o povo de Israel já estava há 40 anos debaixo da servidão dos filisteus. E pelas mãos de Sansão, Deus desenvolveu um projeto de começar a livrar Israel da mão dos filisteus, projeto esse que seria concluído apenas no reinado do rei Davi. Davi que mata o maior dos filisteus, Golias. Sansão nasce com essa incumbência, porém, essa contaminação com uma autoconfiança excessiva fez com que Sansão cumprisse o seu papel na história, permitiu que ele cumprisse esse papel na história, porém transformou a sua biografia numa grande tragédia. Sansão, um homem que nasce com a promessa de Deus, com um pacto, com uma aliança com Deus, é contaminado por essa excessiva autoconfiança e transforma, apesar de ter cumprido o propósito de Deus, apesar de ter feito o que era para fazer, transformou a sua biografia numa grande tragédia. Sansão termina a vida de forma melancólica, de forma trágica, de forma muito triste. A história conta que Sansão começa a julgar o povo de Israel, e é um juiz, porém ele primeiro quer se casar com uma estrangeira, aí depois ele se envolve com os filisteus, entra numa discussão, numa confusão, acaba perdendo a esposa, acaba perdendo a credibilidade, depois se deita com uma prostituta, depois se apaixona por Dalila, até que invalida toda a sua aliança com Deus, é preso pelos filisteus, é levado como prisioneiro. No texto que nós lemos aqui é o fim da história de Sansão. Sansão cego, Sansão sem forças, servindo de inimigo de circo no templo do Deus dos filisteus, porque é isso que o diabo faz conosco. Nos transforma em palhaços, nos transforma em chacota, nos transforma em marionete, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós ignoramos a lei de Deus, a santidade que compete aos filhos de Deus. Olhando para esse texto e meditando sobre essa história, nós temos como proposta nessa noite entender por que essa autoconfiança excessiva e essa displicência com relação ao Deus e a sua palavra e a sua promessa e ao pacto que é feito com os seus filhos. Nós vamos ver e entender como isso contaminou Sansão a ponto de levá-lo a ignorar toda a sua santidade. E nós vamos ver como é que isso pode também nos prejudicar e nos levar a fracassos pessoais, ainda que no meio do caminho conquistemos algumas vitórias. Porque assim, o propósito de Deus para a nossa vida será cumprido. Mas como chegaremos no final da história? Mas quando nós cremos na soberania absoluta de Deus, Jó disse que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então aquilo que Deus escolheu você para fazer, você fará, com certeza fará. Não tem como fugir do plano de Deus. É lógico que há irmãos que creem na coparticipação. Deus tem um plano para mim, porém eu tenho a prerrogativa de escolher ou não. Respeito quem crê dessa forma, mas eu creio na soberania exclusiva e absoluta de Deus. Deus não precisa de mim para executar o plano dele através da minha vida, mas eu escolho como eu posso chegar lá, não é? Eu posso fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. Igual quando você dá uma ordem para um filho, você diz assim: tem um jeito fácil e difícil de fazer, qual você prefere? Não é? Eu creio que com Deus é assim.
Deus tem um plano para cada um de nós. Você está aqui hoje porque Deus tem um plano na sua vida, senão você não estaria. Você ouviu o Evangelho e a palavra de Deus entrou no seu coração porque o Espírito Santo regenerou você para compreender a palavra de Deus. Você entregou sua vida a Cristo um dia porque esse Espírito Santo fez com que você se arrependesse dos seus pecados e cresce no Evangelho. E você tem crescido em santidade, em relacionamento com Deus, porque é também esse mesmo Espírito que santifica você e está te transformando cada dia mais na imagem de Jesus Cristo, te preparando para encontrar com o Senhor. É uma obra absoluta e soberana de Deus, não temos mérito algum nisso. A única coisa que nós podemos dizer é dizer: Senhor, obrigado, eu não mereço, mas eu recebo essa graça que tem sido derramada sobre mim. Somos privilegiados, nós somos melhores que ninguém, nós somos privilegiados, porque a graça nos alcançou, amém? E há pessoas que creem nessa coparticipação do homem com Deus. Respeito, mas creio que tudo aquilo que Deus faz na minha vida é mérito dele, não meu. Como dizia alguém, que eu não me lembro o nome agora, tudo que você vir de bom em mim é Deus, e tudo que você vir de mal em mim, isso sou eu mesmo. Não tem nada de Deus nisso. Mas a nossa proposta é essa, irmãos, hoje meditarmos sobre autoconfiança excessiva, a contaminação que aprisiona. Eu já queria partir direto para aplicarmos a história de Sansão. Eu gostaria que vocês tivessem com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 14 do livro dos Juízes, porque nós vamos transcorrer toda a história de Sansão e fazer algumas aplicações no que diz respeito a essa autoconfiança excessiva, contaminação que aprisiona. Primeira lição que nós aprendemos com a história de Sansão é que a autoconfiança excessiva contamina o propósito de Deus para nós. A autoconfiança excessiva contamina o propósito de Deus para nós. No livro dos Juízes, capítulo 14, versos 1 a 9, nós vemos Sansão escolhendo uma esposa. Diz o texto bíblico que Sansão conhece uma mulher filisteia, se apaixona por ela e diz aos seus pais: eu quero aquela mulher estrangeira como minha esposa. E os pais de Sansão dizem a ele: Sansão, não é legal você fazer isso, case com alguém que seja do nosso povo, que esteja entre os nossos parentes. Mas Sansão diz: não, eu quero aquela, é dessa que eu me agrado. E insistiu a ponto que os pais concordaram com a ideia de Sansão e foram até lá para tomar aquela mulher como esposa de Sansão. E o texto bíblico diz que isso foi um propósito de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse, porque através desse casamento Deus ia promover uma confusão entre Sansão e os filisteus para começar a guerra que deveria ser travada entre Sansão e os filisteus. O propósito de Deus para Sansão era vencer os filisteus, livrar Israel das mãos dos filisteus, mas não precisava ser desse jeito, não precisava ser dessa forma. Mas Sansão, quando resolve desobedecer a Deus, quando resolve fazer as coisas do seu jeito, quando resolve ir para a terra dos filisteus e tomar uma mulher filisteia de lá, ele contamina o propósito de Deus para ele. E ele vai até a terra dos filisteus e toma aquela mulher como esposa. No meio do caminho ele mata um leão. Passado alguns dias, chega o momento de Sansão fazer a festa, de Sansão participar da festa de casamento. Chega o momento de tomar a esposa e consumar o casamento. Sansão no caminho, indo para lá com seus pais, ele encontra o corpo do leão morto, e ele vai até o corpo daquele leão, pega um favo de mel que as abelhas haviam feito no corpo do leão, e ele come aquilo e dá para os pais comerem também. Um homem que deveria ser santo não deveria tocar em cadáver, agora está comendo alimento que é produzido no corpo de uma carcaça de leão, uma carniça de leão, sei lá como é que chama isso aí. Sansão contaminou o propósito de Deus para a vida dele, por causa do seu excesso de confiança. E eu e você, quando desconsideramos a vontade de Deus para nós, quando eu e você achamos que somos donos da nossa história, dono do nosso nariz, dono da nossa vida, nós podemos fazer o que Sansão fez aqui nesse texto, que é contaminar o propósito de Deus para a gente. Deus tem um plano para a gente, Deus tem um propósito para nós, Deus quer que nós vivamos de uma determinada forma. Mas quando a gente quer fazer do nosso jeito, desconsiderando a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus,
Nós contaminamos aquilo que Deus tem para a gente. E de repente o emprego que é para ser bênção torna-se uma maldição. O relacionamento que é para ser uma bênção torna-se um inferno. As nossas relações, a nossa maneira de viver torna-se desagradável. A nossa relação com Deus torna-se improdutiva. E o nosso coração torna-se um grande vazio. Então a primeira aplicação dessa história de Sansão para nós é que essa autoconfiança excessiva contamina o propósito de Deus para nós. Tomemos cuidado para não deixar que o nosso achismo, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, nos desvie da vontade de Deus. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus tem um propósito para a sua vida. Não deixe nada contaminar isso em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que nós vamos aprender na história de Sansão, Juízes 14, do 10 ao 20. Nós aprendemos que a autoconfiança excessiva contamina a nossa identidade. Sansão é um homem santo. Sansão era um homem escolhido por Deus. Mas quando ele vai casar, o texto diz melancolicamente que Sansão faz uma festa de casamento igual aos dos moços da sua época. Pode procurar no texto que está aí. Sansão resolve fazer uma celebração igual às que os moços daquela época costumavam fazer. Irmãos, como é triste a gente ver o povo de Deus fazendo as coisas que o povo da nossa época faz. Como é triste a gente ver a autoconfiança excessiva, essa nossa independência de Deus, independência da palavra de Deus, independência da liderança que Deus coloca sobre nós, independência do propósito de Deus para nós, essa independência de fazer parte de uma comunidade de fé, onde nós queremos cada um cuidar da própria vida e ser dono da própria história, nos misturando com o mundo e perdendo completamente a nossa identidade. É triste ver o cristão escutando a música que os profanos escutam. É triste ver os cristãos falando os palavrões que os profanos falam. É triste ver as nossas festas tendo orgias, bebidas, bagunça, igual as festas que quem não conhece a Deus tem. Sansão permitiu que isso acontecesse na vida dele, e hoje nós temos permitido isso. É triste o nosso celular receber as mensagens que os profanos mandam e a gente não fala nada e achar que é normal. Quando a gente ignora a vontade de Deus, a santidade de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Sansão era um homem único na história e quis se parecer com os outros. Sansão era um homem que era para ser diferente, e a palavra, o nome de Sansão significa ensolarado, iluminado. Sansão era para ser uma luz que iluminaria as outras pessoas, mas ele prefere mergulhar na escuridão. Olhando para isso, a gente lembra que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ah, quanta luz escondida, quanta luz enegrecida, quanta luz apagando. Como fazemos um esforço tão grande para esconder essa luz, e estamos sendo influenciados ao invés de influenciar. Nossa cidade tem um número, uma porcentagem extraordinária de pessoas que se dizem cristãs, mas na prática a gente não vê esse cristianismo fazendo a diferença na nossa cidade, nem no nosso país. Muita gente simpatizante do Evangelho, mas que não briga, que não influencia, não tem identidade. Não temos identidade. Há alguns anos, já vários anos atrás, uma cidade onde eu morava, uma comissão foi formada para fazer a festa de aniversário da cidade. Alguém se levantou e disse assim: olha, nessas comemorações podia colocar um dia destinado ao público evangélico, porque seria interessante ter um dia de comemoração em que o público evangélico pudesse ir. E o organizador, um homem que não temia Deus, ele disse assim: não precisa, eles vão nas festas que a gente faz. E era verdade. Infelizmente é verdade. Cristãos mergulhados em tudo quanto é sorte de pecado, de problema e coisa errada no mundo. Irmãos, isso é triste. Essa contaminação vai levar ao sofrimento, com certeza. Essa igreja liberada, essa igreja que tudo pode, essa igreja parecida com o mundo, não é a igreja que vai morar no céu. Não é a igreja que Jesus vai vir buscar. É a igreja que vai sofrer por causa do pecado que está entrando no coração
que está contaminando e desfigurando a noiva do Cordeiro. Que não aconteça assim conosco, porque nós fomos chamados para ser santos, separados, diferentes. E quando decidimos fazer isso, vai ser difícil. Você vai ser chamado de quadrado, de ignorante, de religioso, de hipócrita, de um monte de coisa. Mas o que importa para nós é o que o Senhor está vendo em nós, não o que o mundo acha que a gente é. E mesmo aqueles que nos criticam no começo, o dia que precisar de ajuda de Deus, aí você vai procurar. Porque vai saber como você tem credibilidade, você tem identidade. Os mesmos que nos atacam quando nós nos recusamos a participar do pecado que eles praticam, são os mesmos que nos procuram quando precisam de socorro da parte do Senhor. Agora, se a gente leva uma vida promíscua como eles, se a gente não tem identidade como aqueles que não conhecem Jesus, no momento de dificuldade, nós sucumbimos juntos. Deus tenha misericórdia de nós e não seja assim conosco, amém? Terceira lição que nós aprendemos na história de Sansão: a autoconfiança excessiva contamina relacionamentos, contamina o propósito de Deus, contamina a nossa identidade e contamina os nossos relacionamentos. Quando Sansão se casa com a sua esposa Filisteia, ele quer fazer graça no meio dos filisteus, ele quer se aparecer, ele quer se enturmar com aquelas pessoas. E aí ele propõe um enigma. E os filisteus não sabem qual é a resposta do enigma, mas também não querem perder para Sansão. E aí ameaçam a esposa de Sansão, ela acaba fazendo com que ele revele a resposta do enigma. E essa resposta é dada aos filisteus e eles respondem ao enigma de Sansão. E Sansão fica muito irado com aquilo, porque tinha sido passado para trás. Isso acontece mesmo com os filhos de Deus que querem viver no mundo como os mundanos, é passado para trás, sempre acontece isso. E Sansão fica irado com aquilo e ele, de acordo com o texto bíblico, ele dá um jeito de capturar 300 raposas. Eu não sei como é que Sansão fez isso. 300 raposas é raposa, gente. Eu não consigo pegar nenhum frango. Não é? 300 raposas. E a palavra original para raposa também pode significar coiote. E é mais provável que seja um coiote do que raposa, porque raposas não andam em bandos, coiotes sim. Eu sei que Sansão captura 300 animais desses e amarra de 2 em 2, coloca uma tocha no meio da cauda deles e sobe na plantação dos filisteus. Incendeia toda aquela plantação, os filisteus ficam irados. E aí tem uma guerra entre Sansão e os filisteus, eles põem fogo na casa da esposa de Sansão e também no pai dela, e a confusão está armada, e Sansão vai e se esconde num lugar, uma caverna na terra de Judá. E os judeus, os da tribo de Judá, Sansão não era da tribo de Judá, Sansão era da tribo de Dan. E quando Sansão se esconde lá na tribo de Judá, os filisteus vêm para lutar contra as pessoas da tribo de Judá, mas o povo estava muito oprimido. O povo já tinha aceitado a servidão. Lembra lá no tempo de Golias, lá que Saul estava lá para lutar, e Golias disse assim: me dê um homem. Ninguém reagia, disse: não, eu não vou não, vai você, eu também não. Essa servidão já era antiga. Quando os filisteus vêm para lutar contra Judá, e os integrantes, os moradores de Judá dizem assim: o que vocês querem conosco? A gente está quieto aqui, não fizemos nada. Os filisteus: não, a gente quer Sansão. E aí o pessoal fala assim: não, se é a Sansão que vocês querem, peraí, a gente vai dar o Sansão para vocês, a gente não vai lutar. E aí eles vão lá e falam para o Sansão: ó, o pessoal está aí, quer brigar com a gente não quer briga, e o motivo da briga é você. Então a gente vai entregar você, ao invés de lutar contra os filisteus, é você que a gente vai entregar para eles. A autoconfiança excessiva contamina relacionamentos. Sansão foi, quis fazer tudo do jeito dele, arrumou uma confusão lá, ao invés de unir a nação no propósito de buscar a libertação de todo o povo, não, ele foi tomando decisão sozinho. É assim que a gente faz quando a gente está contaminado com a autoconfiança. A gente não escuta ninguém, a gente não pede a opinião de ninguém, a gente faz do jeito que quer.
onde o nariz aponta, a gente está tomando decisão, e vai machucando as pessoas, e vai criando problemas para a família, vai criando problema no trabalho, vai criando problema na igreja, e vai arrumando confusão por onde passa e tudo que faz. E aí, o pessoal da tribo de Judá fala assim: Sansão, a gente vai entregar você. E aí o Sansão fala assim: então vocês fazem o seguinte, me amarram, me entregam, só não me matam. Não, matar a gente não vai, vocês só entregar, deixa que eles matem. E aí o que acontece naquele episódio? Que Sansão quebra as cordas que eles estão amarrando, pega uma queixada fresca de jumento e mata 1000 filisteus. Ele já tinha tocado o corpo de leão, pegava uma carcaça de jumento, não fazia diferença. E aí ele mata os 1000 filisteus, e aí ele sai dessa situação, mas o relacionamento ficou triste. Imagina você saber: puxa vida, o pessoal que é inimigo nosso foi lá dos meus irmãos e eles me entregaram para o inimigo, preferiram me entregar para o inimigo do que ficar do meu lado. Mas é assim, a gente vai afastando as pessoas de perto de nós. Pessoa que tem uma autoconfiança excessiva, que está contaminada por isso, ela vai afastando as pessoas de si. Precisamos tomar muito cuidado, ouvir mais a esposa, ouvir mais o marido, ouvir mais o pai, ouvir mais a mãe, e às vezes ouvir até os filhos. Às vezes é hora do pai ouvir um pouco os filhos. Filho, não está bem? O que está acontecendo? Vamos conversar. No trabalho, está legal? Vamos conversar. Na igreja, está tendo problema? Vamos conversar. Tem duas coisas que não dá para fazer sozinhos, irmãos: é se casar e ser cristão. Nenhum cristão se dá bem sozinho. A igreja do Senhor é uma comunidade, amém? Então vamos tomar cuidado para que essa autoconfiança não contamine nossos relacionamentos. Outra lição que a gente vai aprendendo na história de Sansão, nós já estamos na quarta, e não está acabando não, vai demorar um pouco ainda. Um pouco de paciência. É que a autoconfiança excessiva contamina o nosso temor a Deus. No texto do Juízes capítulo 15, versos 14 até o 20, nós vemos o seguinte: Sansão derrota 1000 filisteus, e aí ele fica exausto. E quando Sansão está exausto, ele faz uma oração muito mal educada: graças a Deus que eu não sou Deus numa hora dessa. Porque Sansão já estava tão confiante de si mesmo, e aí ele olha e fala assim: Deus, mais ou menos assim, por favor, o texto está diferente. Legal, né? Eu destruí 1000 filisteus aí para o senhor, e agora eu vou morrer de sede? Dessa forma, Leão. E como Deus é bom, né? Porque se fosse eu, já dava um raio na cabeça dele: morre agora então. Mas Deus vai lá e abre uma fenda na rocha, o Sansão beberá. Mas esse texto nos mostra que Sansão já estava perdendo completamente o temor a Deus. Não tinha noção mais de quem Deus era. Essa autoconfiança excessiva, esse liberalismo, faz isso conosco. Nós esquecemos quem é Deus. Muitas vezes transformamos Deus no subalterno. Transformamos Deus em alguém que existe para nos servir, para fazer a nossa vontade. E aí queremos barganhar com Deus, falamos desaforos para Deus, orações que mais parecem que estamos tratando com um escravo do que com o rei do universo. Irmãos, Deus é Deus, não é o melhor de nós e nenhum de nós, é Senhor. Por mais que a Bíblia muitas vezes trata Deus na segunda pessoa, do singular, que é o tu és, eu não consigo chamar Deus de você, nem Jesus de você. Eu dou conta, porque nem meu pai eu chamo de você. Eu não vou chamar Deus de você. Deus é Senhor. Ah, pastor, tem uma música agora que chama Deus de você. Tá bom, você está cantando. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu não consigo. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, minha esposa estava conversando comigo outro dia, leia Isaías, Jeremias, você tem uma
uma noção de quem é Deus. Você lê o livro do profeta Isaías e lê o livro do profeta Jeremias e fala assim: misericórdia. Não dá para brincar com coisas desse, não. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, que nós estamos brincando muito com Deus. Vivendo a vida como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo. No livro do Apocalipse está escrito que quando João vê o Cristo ressurreto, esse Cristo tem olhos como chama de fogo. Os meus olhos, os olhos de vocês, se não tiver luz a gente não enxerga. E às vezes nem com luz a gente enxerga, precisa de um óculos aí para ajudar. Mas Jesus não, na escuridão ele enxerga, ele tem luz em si mesmo, ele está vendo tudo, absolutamente tudo. O Raul Seixas cantava que ele tinha medo de saber que tem alguém que vê tudo que a gente faz dentro do banheiro. Vai procurar essa música em casa hoje, tá bom? Será que tem mesmo essa música? Tem, não precisa procurar. Procura o louvor do Senhor. Deus vê todas as coisas, mas não dá para brincar com Deus. Essa autoconfiança, esse cristianismo liberal, que de cristianismo não tem nada, está levando as pessoas a brincarem com Deus, está contaminando a gente, que a gente perde o temor a Deus. Pegou uma vez, Deus não matou. Sansão já tinha aprontado um monte, Deus não fez nada. Deus não está nem aí. Posso tratar com Deus do jeito que eu quiser. Cuidado. O nosso Deus é o Deus que fez o monte Sinai tremer, fez o monte Sinai fumegar. O nosso Deus é o Deus que o povo de Israel olhou para cima do monte e falou assim: Moisés, se a gente conversar com esse Deus, a gente vai morrer. A gente não pode ouvir a voz desse Deus. O nosso Deus é o Deus que o profeta Isaías viu e disse assim: ai de mim, eu estou perdido. O nosso Deus é o Deus que o próprio pai de Sansão, quando tem esse encontro com o anjo do Senhor, ele fala para sua esposa: nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus, e ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. O nosso Deus é o Deus que, estando diante de Pedro, Pedro fala: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador. É o Deus que fez com que João caísse como morto no leito de Patmos, quando tem a visão do Cristo ressurreto. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus que a gente guarda no armário e quando precisar dele vai lá consultar. Nosso Deus não é um livro que a gente chega no culto no domingo, joga no canto lá e domingo que vem a gente pega. Esse não é o nosso Deus. Nós servimos um Deus vivo, único, verdadeiro, santo, soberano, poderoso, eterno. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Tomemos cuidado, irmãos, para que essa autoconfiança excessiva não contamine o nosso temor a Deus. 5. A autoconfiança excessiva também contamina a nossa moral. Porque quando a gente perde o temor a Deus, perder a moral é fácil também. Depois desse episódio, Sansão vai até Gaza e se deita com uma prostituta. E os filisteus ficam sabendo que ele está lá, cercam a cidade para prendê-lo, e Sansão arranca os portões da cidade nos seus ombros. Está lá, Juízes 16, 1 ao 4. E depois ele também se apaixona por Dalila. Aí não tem casamento, não tem nada. E ele já vai para a casa da Dalila e não sei se ele vai morar com ela ou se ele fica muito tempo lá. Perde completamente a moral, perde freio. Como diziam os antigos, perdeu a estribeira, né? Quando a gente deixa essa autoconfiança contaminar o nosso coração, a gente não se importa mais. Mas Deus não se agrada. Mas não faz mal, não tem importância, não tem problema. Então, impureza sexual, bebedeira, fofoca, falar mal dos outros, comprar e não pagar, dar o nome nas pessoas, brigar no trânsito, tudo normal. Mas se é cristão, não tem problema, é tudo normal. A moral vai embora. O testemunho que precisamos dar como cristãos não precisa mais. Esgarça, se perde. Sansão perdeu isso, irmãos. Ele foi contaminado de uma certa forma que nem ligava mais. A luz do dia, de qualquer jeito, de qualquer forma, não estava nem aí.
estamos vivendo esse tempo em que crentes não se importam mais. Eu vivi um tempo em que os crentes guardavam a televisão no guarda-roupa. Alguns já viveram esse tempo também. A televisão ficava escondida no guarda-roupa, o pastor não via, como se Deus não visse, né? Se o pastor chegasse, ia todo mundo correndo, desligava o rádio. A irmã estava lá escutando ele correr, quem é que lembra ele correr? Desligava o rádio, desligava a televisão. Hoje o pessoal nem liga, o pastor chega para visitar, está lá uma porcaria passando na televisão e continua, não está nem aí. Irmão, vamos tomar cuidado. Essa desconsideração de Deus vai contaminando a nossa moral. Aí a gente não dá valor no casamento mais, não dá valor mais no testemunho, não dá valor mais na nossa conduta. O cristão precisa ter uma moral ilibada. Tem um versículo que a gente fala todo final da escola bíblica. Qual é? Procura que não tem do que se envergonhar. Porque fala a verdade, se não é uma vergonha quando você está fazendo alguma coisa errada, alguém pergunta, você não é crente? Não? Aí a gente reage, isso aí não tem nada a ver. E quando fala assim, você é crente, fala assim, não, eu vou lá na igreja com fulano lá, fala que é crente. Eu fico assim, impressionado com isso, sabe? Para não dizer indignado. Hoje em dia, são muito poucas as pessoas que você pergunta assim, você é crente? Ou você é cristão? E a pessoa fala assim, sou sim, graças a Deus, pertenço à igreja e tal, é lá naquela comunidade que eu congrego. Não, fala assim, você é cristão? Então, eu vou lá, sabe assim. Eu fico com vergonha de falar que não, né? Então, ele, eu vou, mas não pertence. Cuidado, gente, cuidado. Crente de verdade pertence a uma igreja, pertence a um corpo de irmãos, pertence a uma comunidade de fé. Ele abençoa essa comunidade abençoa ele também. Amém? Amém. É preciso pertencer a algum lugar, para não deixarmos que essa autoconfiança contamine a nossa moral. Sexta coisa que nós aprendemos na história de Sansão, Juízes 6, 15 a 19. A autoconfiança excessiva contamina a nossa razão, porque o pecado emburrece, sabia? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, cuidado, o pecado emburrece. Não sei se existe esse termo, esse verbo, emburrecer. O pecado faz a gente ficar burro. E a gente olha para a história de Sansão e fala assim, gente, como idiota. Estava na cara que a Dalila estava querendo acabar com ele. Né? Porque você vai lendo a história de Sansão, parece que é um filme que vai passando, né? E aí você fala assim, ô besta, você não está vendo? Porque é isso que essa autoconfiança faz, a gente perde a razão, perde o senso, perde o juízo. E a Dalila está lá, Sansão, preciso saber qual que é a origem da sua força. Ele, me amarra aí com uma corda de arco, me amarra com uma corda de arco, nada. Me amarra com uma corda nova, aí nada, aí não está vendo, e está indo para o preto, para tomar uma marretada na cabeça. Coloca o meu cabelo num pino de tear. E aí, tal, aí ela fala, sabe o que é? É que eu não posso tocar cabelo. Ele ficou tão irritado com aquela situação, e perdeu a razão, a gente perde a razão. A autoconfiança assim faz a gente perder a razão, faz a gente pegar um carro e sair bem louco para a rua, faz a gente encher a cara e falar bobagem, destruir os relacionamentos, faz a gente trair a esposa, trair o marido, desobedecer os pais, maltratar os filhos, faz a gente gastar o que não tem, faz a gente fazer um monte de coisa. A autoconfiança excessiva contamina a nossa razão. E como tem gente sofrendo porque perdeu a razão, deixou de consultar a palavra do Senhor, deixou de ouvir a palavra de Deus, perdeu o senso, perdeu o juízo. A Bíblia nos ensina a sermos pessoas confiáveis, pessoas sóbrias. Em vários textos ali diz assim, sede sóbrios, sejam sábios, sejam diligentes. Mas tudo isso a gente só faz, irmãos, quando a gente não confia na gente mesmo, a gente só confia no Senhor. É preciso confiar no Senhor para não perder a razão.
Amém? Cuidado para não perder a razão. Por último, a sétima aplicação desse texto, dessa história, Juízes 16, 20 a 22. Depois que a autoconfiança excessiva contaminou tudo isso que a gente já falou, ela contamina também o nosso espírito. Porque nesses versículos a gente vê Sansão tendo uma decepção espiritual. Talvez esse seja um dos textos mais melancólicos da Bíblia. Quando a Dalila fala assim: Sansão, os filisteus vêm sobre você, e ele pensa: vou me livrar como das outras vezes. E aí tem um versículo que diz assim: ele não sabia que o Espírito Santo vai vir se retirar. Que triste, irmãos. Que triste. Quando a gente não sabe que o Espírito Santo se retirou de nós, nós estamos vazios do Espírito, nós estamos afastados de Deus, que essa nossa maneira de viver contaminou tanto a nossa vida, que o Espírito Santo simplesmente não quer habitar mais em nós. E quando Sansão acha que está tudo bem, ele percebe que os seus olhos estão sendo furados, ele percebe que o cabelo foi cortado, ele percebe que agora ele é um prisioneiro. Ele se vê num cárcere, rodando uma roda de moinho. E de tempo em tempo ele é levado para as festas dos filisteus, orgias, para servir de chacota, para servir de palhaço na mão dos inimigos. A Bíblia não diz, mas os historiadores sugerem que o que os filisteus faziam com Sansão era estuprá-lo publicamente para envergonhar o Deus dos hebreus, porque essas festas eram orgias sexuais, muita bebedeira, e a maneira que os vencedores tratavam os vencidos era dessa forma: humilhação. Um homem cujo nome era iluminado, ensolarado, na escuridão da cegueira, na escuridão do cárcere, sendo humilhado porque perdeu completamente a sua comunhão com Deus. Aí Sansão termina a história como nós lemos. Ele cumpre o propósito de Deus. 3.000 pessoas estavam só em cima do telhado do templo de Dagon. Dentro tinha mais de 5.000 pessoas. E ele consegue cumprir a missão que Deus tinha confiado a ele, mas ela não termina. Como nós temos nos relacionado com essa autoconfiança, irmãos? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu tenho fé. Que fé que é essa? É uma fé dependente de Deus ou é uma fé autossuficiente? Porque a pior coisa que pode acontecer com o crente é acreditar na fé. Não, porque se eu tiver fé, a minha fé vai fazer acontecer. Irmãos, nós precisamos depender de Deus. Todo dia, todo momento, toda hora, para tudo. Absolutamente tudo. Precisamos tomar cuidado com essa autoconfiança. Precisamos, irmãos, analisar essa nossa autoconfiança. Pastor, então é pecado ser autoconfiante? Não, de maneira alguma. Nós não temos que ser retraídos, medrosos. Inclusive tem um texto bíblico que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Quando a gente fala que a autoconfiança contaminou Sansão e pode nos contaminar, nos destruir, não estamos incentivando covardia, não estamos incentivando medo, não estamos dizendo que temos que ser paralisados. Mas a pergunta é: a nossa autoconfiança está ancorada aonde? Na dependência de Deus ou naquilo que a gente acha que pode, naquilo que a gente acha que é?
Seria bom cantarmos todo dia, e nada põe a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão o quê? Firmados no Senhor. Eu não sou ninguém, mas eu confio em Deus. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu não posso nada, mas no Senhor eu venço as minhas batalhas. Muitos dos nossos problemas não são resolvidos porque nós não queremos depender de Deus e nos submeter à sua vontade para podermos ser libertos. Muitas vezes somos muito autossuficientes, muito autoconfiantes, e isso está contaminando toda a nossa vida. Irmãos, essa cultura de cada um cuida da sua própria vida e tem que dar satisfação para ninguém, nem a Deus, tem contaminado o nosso nazireado. Porque nós somos nazireus, nós somos chamados para ser santos. O apóstolo Paulo escreveu: nós somos chamados para ser santos. Se quer ser um cristão, tem que ser santo, separado, pertencer a Jesus e só a Jesus. Não dá para dividir o coração. Jesus falou assim: bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Nós temos sofrido porque temos deixado que essa autoconfiança excessiva, maligna, contamine a nossa santidade. E aí perguntamos: não seria o caso hoje de começarmos a depender mais de Deus e obedecê-lo melhor? Até onde vamos precisar chegar para reconhecermos que tudo que temos vem do nosso misericordioso Senhor? Até onde a gente vai precisar sofrer? Quanto a gente vai precisar bater a cabeça? Quanto a gente vai precisar apanhar na vida para aprender a confiar no Senhor e saber que tudo que a gente tem vem das mãos dele, e tudo que recebemos do Senhor é por graça e misericórdia. Definição de graça: Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Definição de misericórdia: Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Então, tudo que a gente tem que Deus dá é aquilo que a gente não merece, e tudo aquilo que Deus não faz conosco é aquilo que a gente merece. Quanto a gente vai precisar sofrer para compreendermos isso? Sansão, no último dia da vida, ainda não tinha compreendido. Não sabemos como terminou. Pastor, Sansão foi para o inferno porque ele se matou. Não sei. A salvação de Sansão é assunto dele com Deus. O assunto meu e teu hoje é sabermos que precisamos tomar cuidado com a autoconfiança. Lá em Juízes 16, 22 está escrito que quando Sansão foi subjugado, o cabelo dele começou a crescer. Isso para mim e para nós hoje aqui é uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: nem tudo está perdido, ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Talvez você esteja sofrendo hoje por decisões que foram tomadas sem consultar a Deus, sem considerar a vontade de Deus. Talvez a sua identidade, a sua moral, o seu espírito, os seus relacionamentos, os propósitos de Deus para você estejam todos contaminados hoje. Mas há esperança. Sansão no cárcere percebeu os seus cabelos crescendo. Hoje é que você pode perceber o Senhor restaurando você, te trazendo de volta para o propósito, te trazendo de volta à presença dele. Porque, irmãos, a nossa dependência não está na nossa capacidade de mudar, na nossa capacidade de fazer as coisas da maneira certa, mas a nossa dependência está ancorada, firmada, e eu quero concluir com isso dizendo que Jesus, que era muito mais poderoso que Sansão, que foi muito mais poderoso, que é muito mais poderoso que Sansão, ele não se deixou contaminar pelo excesso de autoconfiança, mas cheio do Espírito Santo, assim como Sansão foi, ele glorificou o Pai em tudo.
e por isso o Pai o honrou para todo sempre. Aleluia. Sansão foi envergonhado, mas o Senhor Jesus saiu da cruz vitorioso, saiu do túmulo ressurreto, pagou o preço dos nossos pecados, nos deu a vida eterna. Então que hoje eu e você, todos nós possamos olhar não para Sansão, mas olharmos para o Senhor Jesus e clamarmos para que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos nos livre hoje de toda a condenação do pecado, para que com honra possamos viver as nossas batalhas, para que ao final da nossa vida, ao final da nossa história, da nossa existência, terminemos não como Sansão, mas como o apóstolo Paulo, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que está guardada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vida do Senhor Jesus, porque Ele dará a cada um de nós. Aleluia. Que vivamos assim, queridos, para a glória de Deus, nos livrando da condenação do pecado, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, meus olhos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu creio que Deus tem falado com você nessa noite. Eu creio que se você veio, ou se você que está nos assistindo, participou desse momento conosco com o propósito de ouvir a voz de Deus, eu creio que Deus falou com você. E eu creio que há alguma área na tua vida que precisa ser descontaminada nessa noite. Porque eu percebo que ainda há áreas da minha vida que precisam ser descontaminadas. Às vezes eu tiro os olhos de Jesus e começo a confiar em mim mesmo, isso é perigoso. Pedro tirou os olhos do Senhor e afundou. Quase morre afogado. Eu e você precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que área da sua vida precisa ser descontaminada hoje? É a área moral? É a sua identidade? É a área espiritual? São os relacionamentos? É o propósito de Deus para a sua vida? Quanto tempo faz que você abandonou o seu ministério? Abandonou o chamado do Senhor? Colocou o seu talento de lado? Tem se escondido daquilo que Deus tem para você? Talvez a sua identidade esteja contaminada hoje. Você quer se parecer com aqueles que não amam Jesus, que não conhecem Jesus, acham que isso é felicidade. Deus fez você uma pessoa única, diferente, para influenciar pessoas, e você simplesmente está se escondendo e querendo se parecer com aqueles que estão perdidos, ao invés de salvá-los, ao invés de levar luz a eles. Talvez a moral precise ser descontaminada hoje. Como tem sido a conduta moral de cada um de nós, a maneira de nos vestirmos, os nossos relacionamentos, nosso tempo a sós na internet. Quem não precisa ser descontaminado? Olha o Senhor, Ele é especialista em descontaminação. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Pode descontaminar qualquer pecado que seja da tua vida. Ainda que os nossos pecados sejam negros como a escarlate, o sangue de Cristo pode nos purificar. Recorra a Ele nessa noite, clame por Ele, peça a misericórdia dEle, busque nele essa descontaminação, busque nele também a força para continuar incontaminado do mundo. Tiago escreveu dizendo que a verdadeira religião é essa: socorrer os órfãos e as viúvas e manter-se incontaminado do mundo. E isso só Deus pode fazer em nós, irmãos. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Lava-nos nessa noite, Senhor, o sangue do Cordeiro. Aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro, Senhor, que tenham as mãos e os pés lavados pela Tua palavra nessa noite. Que
possamos, ó Deus, ser descontaminados hoje aqui. Que possamos, ó Senhor, ser restaurados